Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu noticiário com informações resumidas e atualizadas aqui nos meus endereços eletrônicos. Você pode acessar no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Web Jornal do Paulo Maciel, jornal eletrônico de terça-feira, edição de terça-feira, 16 de março de 2021. Hoje é dia de São Tassiano ou Santa Tassiana, eu não sei, porque olha, eu consultei num documento católico a folhinha do Sagrado Coração de Jesus e o de 1987 diz que é Tassiana. Já a folhinha do Sagrado Coração de 2021 informa que é Tassiano. Portanto, eu não sei se é uma santa ou um santo, mas sendo um ou outro, que rogue por nós junto a Deus. Dia de São Carlos Garnier, Santo Antônio Daniel, Santo Hilário e o bem-aventurado José Brocheiro. Bem, a taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, que é estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, está fixada em 2% ao ano. O salário mínimo em vigor, de acordo com medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, R$ 1.100. Inflação dos últimos 12 meses, de acordo com o IPCA do IBGE, 5,2%. A fase da Lua atual é nova, hein? Fase da Lua nova. Estamos no 75º dia do ano, hein? 75 dias do ano. Vige atualmente a estação do ano do verão brasileiro. Olha, o outono começa no dia 20, hein? Já estamos no dia 16, faltam 4 dias só para começar o outono. Neste dia 16, comemora-se o Dia da Conscientização sobre Mudanças Climáticas, Dia do Ouvidor, Dia do Agente Penitenciário Federal. Algumas comemorações, então, deste dia 16 de março. Agora vamos a outras informações da editoria de polícia. Não faltam notícias policiais. A polícia militar tem confronto com malfeitores na Grande Vitória. A polícia militar do Espírito Santo se deparou com suspeitos armados em um morro de Vitória, capital capixaba, e houve confronto com os malfeitores. Foi entre o fim da manhã e o início da tarde de segunda-feira, dia 15 de março de 2021, no bairro Jesus de Nazaré. Jovem assassinado na madrugada de domingo 14 de março de 2021, no bairro Campinho da Serra 1, na Serra, município da região metropolitana do Espírito Santo. Um jovem foi assassinado com 3 tiros. O rapaz tinha 24 anos e não foi informada a motivação do homicídio. Pelo menos inicialmente a polícia não passou. Assassinato em Jacaraípe, também na Serra. Um homem foi assassinado na areia da praia de Jacaraípe, na Serra. Ele foi perseguido até que o homicídio se consumasse. A perseguição foi empreendida por 4 marginais meu Deus do céu, que estavam em motocicletas, os marginais, os malfeitores, os criminosos, os assassinos. Então, a perseguição foi empreendida por 4 marginais em 2 motocicletas. Isso aconteceu durante a madrugada, quando o rapaz ainda tentou se esconder numa pousada em um quiosque, fugindo a pé do encalço dos motoqueiros, mas não conseguiu se livrar. Bailes do Mandela. Agora vamos falar dos bailes ilegais. O tenente-coronel da Polícia Militar, Marcelo Tavares,
informou que jovens de classe média alta estão sendo atraídos até os bailes clandestinos em comunidades de baixa renda da periferia. A Polícia Militar tem tentado inibir esses eventos, também denominados popularmente por bailes do Mandela. A polícia os monitora, mas os organizadores, ao perceberem as viaturas, seguram o início dos bailes. Quando a polícia vai embora, eles retomam as atividades ilegais. Drogas, armas e dinheiro foram apreendidos numa dessas incursões policiais. Susto no Morro do Quadro. Os moradores do bairro Morro do Quadro, em Vitória, capital do Espírito Santo, foram acordados às 3 horas da madrugada desta segunda-feira, dia 15 de março de 2021, com o barulho de um tiroteio. Seriam criminosos do bairro Alagoano ligados ao tráfico de entorpecentes. A Polícia Militar foi acionada. Ao chegar, não os encontrou mais. No entanto, havia cápsulas de bala calibre 38 nas vias públicas. Vamos lá agora, outra informação. Olha, idosos a partir de 75 anos começarão a ser vacinados em Colatina. Começaram, no caso, né? Nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Eles começaram, assim, a ser atendidos residencialmente, né? Aqueles que não podem se locomover começaram a ser atendidos em suas residências a partir dos 75 anos. Pesquisa informal de preços. Olha, eu tenho aqui uma pesquisa informal de preços que eu vou passar para vocês. Eu sempre informo que eu faço minhas compras e, de posse do meu cupom fiscal, eu passo os preços para vocês. Porque eu pesquiso. Quando eu faço minhas compras, eu pesquiso em pelo menos 2 ou 3 lojas, tá bom? Então, o meu preço é uma pesquisa informal. Comprei, por exemplo, mistura para bolo da marca Regina, sabor de laranja, 400 gramas, R$ 1,95. Sabe onde foi? Na loja Amigão Embalagens, na rua Alexandre Calmon, 309, centro de Colatina. Telefone 2101-6600. Jovens agredidas. Vamos lá. 2 jovens foram agredidas a golpes de facão e cacetete na praia de Camburi, em Vitória. Uma tem 18 anos e outra 19 anos. E estavam mantendo uma relação homoafetiva. 2 jovens mantendo uma relação homoafetiva. Olha, está muito comum atualmente, está proliferando. Há uma grande apologia a esse tipo de relacionamento, infelizmente, né? E acontece, só que nós devemos deixar que cada um faça aquilo que melhor lhe aprouver. Nós não temos nada a ver com o comportamento das outras pessoas, desde que não interfira na nossa vida, né? Então, aqui, a priori, em princípio, em tese, eu não sei o que dizer. Mas uma delas ficou ferida e se recupera bem no bairro Resistência, onde mora. O suspeito de 50 anos foi liberado após ser ouvido na delegacia, devendo comparecer posteriormente para mais esclarecimentos. Mutirão para negociar dívidas. Olha, uma negociação de dívidas está sendo realizada via web para quem tem pendências financeiras na Grande Vitória. Os interessados podem entrar na página eletrônica www.consumidor.gov.br. O público-alvo é aquele que tem débitos com bancos e financeiras. O processo conta com o apoio do PROCON. Aliás, foi comemorado o Dia do Consumidor. Foi o quê? Foi na segunda, dia 15 de março. Restrições criticadas. Olha, restrições aos estabelecimentos comerciais, aos eventos. Isso não é bom, gente. Por mais que sejam boas as intenções, isso não é bom para a sociedade. Não é algo que vá surtir efeitos. Não vai. É a minha opinião, não vai.
E não só eu tenho essa opinião, vários outros segmentos da sociedade têm essa opinião. Vamos ver lá então. Bares, escolas e outros estabelecimentos estão fechados em cidades com risco alto de transmissão para o novo coronavírus no estado do Espírito Santo. É prejuízo para a renda das pessoas. E olha só, não é só perigo para a renda, não. Não é só prejuízo para o ganha-pão de muitas famílias, não. É perigo para os menores fora das escolas. Menor fora da escola não faz nada, não pensem vocês que vão ficar presos dentro de casa, não. Podem ficar livres para a cooptação para o tráfico, para a bandidagem, para a criminalidade. As restrições não agradaram alguns dirigentes de escolas privadas que asseguram estar cumprindo rigorosamente os protocolos de biossegurança. Por sua vez, o presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Espírito Santo, Sindibares, Rodrigo Verflutti, também se mostrou contrariado com as medidas restritivas. Olha, para muitos comerciantes, esses impedimentos à iniciativa privada formal, essas restrições para a iniciativa privada registrada, que dá emprego, que paga impostos, que cumpre seus compromissos, favorece as atividades clandestinas. E como é que você vai colocar fiscal em cada ponto clandestino, que não tem registro, não tem nada? Então, é uma situação muito difícil, essa ideia fixa de que fechar tudo vai resolver. Não resolve, nós sabemos que não resolve. Infelizmente, não resolve. Nós temos que esperar isso passar. Já ouviu esse argumento psicológico de que vai passar? Aí você fala, poxa, 10 anos atrás eu estava num problema seríssimo, hoje já passou. 5 anos atrás, nossa, lembra daquele momento que eu passei? Já passou. Agora nós estamos vivendo essa moléstia internacional planetária do novo coronavírus, da Covid-19. Vai passar, um dia vai. Não sabemos quando, mas vai passar. Provavelmente daqui a um ano, talvez. Temos que ter paz no coração, tranquilidade, sobriedade, sensatez. Vamos falar então de famosos. Silvio Santos volta a fazer programas em maio ou junho. Olha aí, outra pessoa que eu gosto muito e que é um cabeça tranquila, né? Aos 90 anos de idade, ele não está nem aí com preocupação sobre Covid. Foi lá, tomou sua primeira dose, tomou a segunda, está tranquilo. Com 90 anos de idade, brincalhão como sempre. Não se deixe abater, meu amigo, minha amiga, pelos noticiários que ficam impregnados de Covid o dia todo. Não se deixe abater, não. Olha, o animador e empresário Silvio Santos tomou recentemente, na primeira quinzena do mês de março de 2021, a segunda dose do imunizante anti-Covid. Ele foi frequentar a Unidade Básica de Saúde, a UBS, do bairro Morumbi, em São Paulo, onde mora. Ele frequenta a unidade de saúde lá, porque não tem ainda essa medicação particular. Eu tenho certeza que se tivesse a oferta particular, o Silvio Santos tinha tomado por uma clínica, mas ele tem ido já pela segunda vez na UBS do bairro Morumbi. Então, com 90 anos completados em dezembro do ano passado, 2020, ele já está, portanto, imunizado contra o novo coronavírus, só aguardando aquele tempo de eficácia das 2 doses aplicadas. Silvio disse que viajou em dezembro de 2019 para Orlando, nos Estados Unidos, onde possui uma residência. Então, ele tem casa aqui no Brasil e em Orlando, nos Estados Unidos. Ele contou que viajou em 2019, no fim do ano, para Orlando e, na volta ao Brasil, em março de 2020, ficou recluso dentro de casa, pois começou a vigorar o isolamento social por causa da pandemia. Nesse período, até 2021,
até agora bem pouco tempo, ele garantiu que só saiu uma vez para ir ao Salão do Jaça, onde teve os cabelos tingidos, e outras 2 vezes para receber as vacinas na unidade de saúde. Sobre a volta dos seus programas ao vivo, ele disse que vai esperar o efeito das vacinas anti-Covid. E em maio ou junho, Silvio Santos, olha, garantiu que voltará a fazer o trabalho de que mais gosta. Ele quer gravar os programas, mesmo que não haja auditório. E se houver auditório, ele não quer aqueles vidros, aquelas anteparas de proteção. Então vamos aguardar. Quero dar os parabéns ao Silvio Santos, porque eu sou um admirador dele, né, do trabalho dele de 50, 60 anos na televisão. Né? Não concordo com muita coisa que ele faz, né, às vezes umas brincadeiras de mau gosto e tal, mas é o nosso maior animador de televisão e é uma pessoa muito família, então eu respeito muito. Parabéns. E é um grande empresário e um grande patrão. Agora vamos ver aqui, essa notícia eu captei no canal Intervenção, ok? Canal do YouTube. Parabéns ao Roger Turquette, que é o titular do canal. Agora aqui, humorista internado. O humorista Paulo Gustavo, de 42 anos de idade, foi internado. Ele teve complicações por conta da Covid-19. Famosos em cassino ilegal. Pelo menos 3 pessoas famosas foram flagradas num cassino clandestino no bairro Vila Olímpia, em São Paulo, capital. São elas o jogador Gabigol, o funkeiro MC Gui e o empresário artístico Rafael Vanucci. Foi durante a madrugada. O atleta do Flamengo justificou, dizendo que foi a um jantar e não sabia que era um cassino ilegal. O jornalista Reinaldo Gotino disse que um delegado entrevistado informou que havia camarote no local custando R$ 1.500. Eu acredito que o Gotino deve ter feito a entrevista para o programa Balanço Geral de São Paulo. Atriz criticada por mandar ficar em casa e estar nas ruas. Como tem gente, né, que fica com essa balela de fica em casa e a pessoa vai passear, vai viajar para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para Fernando de Noronha, vai para Angra dos Reis e os internautas, coitados, com a mente incauta e pueril, acreditando. A atriz criticada por mandar ficar em casa e estar nas ruas. Olha, a jornalista Fabiola Reipert diz que a atriz Bruna Marquezine está sendo muito criticada na web e na TV por pregar o fique em casa, mas praticar o contrário nesse tempo de pandemia. Por várias vezes ela foi flagrada fora de casa. Há momentos em que ela está se submetendo a massagens. Há um outro momento que ela está visitando o arquipélago de Fernando de Noronha e ultimamente estava passeando em Angra dos Reis. No caso deste balneário do estado do Rio de Janeiro, que eu, aliás, conheço, já visitei Angra dos Reis, no caso dessa praia do Rio, ela andava na trilha sem máscara, enquanto o namorado Enzo, o celular, e caminhava com o acessório protetor de transmissão do novo coronavírus. Então ele estava com o protetor facial, mas ela não. A atriz pediu depois desculpas e disse que vai se conter. Mas é aquela história, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? José Augusto proíbe Maria Bethânia de gravar sua música. Olha, eu gosto muito do José Augusto, grande cantor e também compositor. Às vezes eu ouço uma música, vou observar, vou procurar pesquisar, e a música é de autoria do José Augusto. Ele é muito, muito bom como compositor e também como cantor. O cantor e compositor José Augusto proibiu a cantora Maria Bethânia de gravar a música Evidências em seu novo disco. José Augusto nega que seja algo pessoal e afirmou que a negativa foi por conta de futuros projetos publicitários em andamento. Ronaldinho Gaúcho bebendo, né? Recebendo álcool no corpo em excesso
bebendo em excesso. Olha, amigos do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho estão preocupados com ele, pois está consumindo bebida alcoólica em excesso. Ronaldinho Gaúcho, já bebia bastante antes, mas a partir da morte da mãe passou a exagerar de forma excessiva. Quer dizer, se já era excessiva, é mais excessiva ainda. Notícia de Vitória, capital do Espírito Santo. Vitória quer acabar com a falta de sincronia semafórica. Olha, isso tem que acontecer mesmo, hein? Eu sempre, quando vou a Vitória, eu fico fulo da vida, porque eu acho que é uma picardia você ficar num sinal, aí daqui a pouco ele abre. Aí você vai, o carro anda um pouquinho, para de novo, porque o sinal está fechado. Ou dá um pisca-pisca no sinal, e isso acontece até à noite, madrugada. Ou coloca pisca-pisca, ou então faz aqui como parece que vai fazer a Prefeitura de Vitória, sincronia. Um plano de ação está sendo executado em Vitória para acabar com a falta de sincronia dos semáforos. A tecnologia, deixa eu ver aqui qual é a tecnologia. A tecnologia é de uma empresa espírito-santense, olha aí, não é importada não, é uma tecnologia espírito-santense. Os controladores antigos, com mais de 20 anos de uso, serão substituídos. Será pelo sistema 4G de comunicação, sem necessitar de cabeamento. Serão retirados semáforos de 3 tempos para implantar os de 2 tempos. São 70 cruzamentos na capital. E que poderão ser atingidos, né? Por essa medida, é isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo, né? É algo assim, meio técnico. No caso, no total, aliás, são 235 cruzamentos semaforizados atualmente. Em Vitória, então, são 235 cruzamentos semaforizados. E são 70 cruzamentos que devem receber essas medidas atuais. Eu entendi isso. Serão 2 anos e meio para a realização de todo o projeto mais inteligente e mais moderno. Já foram instalados 11 novos semáforos e mais 2 estão para ter os serviços concluídos. Entre 108 a 110 mil reais são os valores dos investimentos iniciais. A informação é do secretário municipal de transporte. Doação de móveis e eletrodomésticos na capital espírito-santense. Vamos ver essa notícia aqui? Olha, interessante. Doar móveis e eletrodomésticos para pessoas mais carentes. O Centro de Referência em Assistência Social, CRAS de Vitória, doou vários utensílios e móveis para pessoas carentes, prejudicadas por alagamentos e outras consequências das chuvas. O secretário da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Gonçalves, informou que o serviço Papa Móvel recebe doações de móveis e eletrodomésticos para não haver o descarte irregular na capital. Eles são selecionados para reforma e doação a famílias necessitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156, tanto para as pessoas que querem doar para a prefeitura reformar, quanto aquelas pessoas que querem receber a doação. Restrições obrigam empresas a novas medidas. Algumas empresas capixabas estão adotando novamente o modelo de trabalho remoto, o chamado home office. A informação é do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Findes, Fernando Otávio, acrescentando que há quem esteja optando também por máscaras faciais mais resistentes, como a N95, além do teste rápido para identificar e isolar empregados contagiados pelo novo coronavírus. O processo de limpeza das unidades industriais também tem sido reforçado. Siderúrgicas, concessionárias e fábricas de chocolates têm implementado essas ações. Carreata em Vitória e Vila Velha contra restrições. Quando bate no joelho, já começa a preocupar, né? Exatamente. Está batendo no joelho das pessoas. Algumas empresas capixabas estão adotando novamente
O modelo de trabalho remoto, já falei sobre isso agora, é carreata, desculpem-me, eu me perdi aqui no texto. Carreata em Vitória e Vila Velha contra restrições. Na tarde do último domingo, 14 de março de 2021, manifestantes fizeram uma carreata em Vitória, capital do Espírito Santo, e Vila Velha, cidade vizinha, contra as restrições impostas contra o trabalho e a favor do posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então foi uma manifestação contra as restrições impostas, né, prejudicando o trabalho, e a favor do posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então foi um movimento favorável ao pensamento do presidente da República, né? Gente, restrições impostas não são fáceis de toda a sociedade aguentar, não. O governador Renato Casagrande foi criticado e respondeu na web também criticando os que fizeram protesto. Ele disse que alguns manifestantes foram até as proximidades da casa de sua mãe, revelando que os manifestantes não têm compromisso com a vida. Não é bem assim. Lógico que tudo tem que ser observado, tudo tem que ser com respeito às pessoas, mas em meio a um manifesto, a um protesto, sempre tem alguns que extrapolam. Isso acontece não só com os conservadores, os integrantes da direita, mas também com os da esquerda, que inclusive os esquerdofrênicos são mais exagerados ainda, mais extremistas. Há esquerdofrênicos que perderam inclusive a noção do que é urbanidade, do que é sobriedade. Na internet o que a gente vê de esquerdofrênico desejando morte dos outros, rindo da desgraça dos outros. Meu Deus do céu! Há sempre aqueles que exageram e nós não desejamos o extremismo, o fundamentalismo. Desejamos sempre a moderação. GNV é a opção mais barata para veículos automotores. Olha, você já pensou em usar o GNV? Gás natural veicular? Pois é, o gás natural veicular, cujo metro cúbico custa em média R$ 3,59, está atraindo motoristas de veículos automotores. A instalação do cilindro tem sido vantajosa, de acordo com uma mecânica que faz o serviço. Um mecânico informou, deixa eu ver a fala dele, porque o profissional, quando fala, ele tem o conhecimento da causa, né? Ele informou que a mudança do carro, a mudança para o GNV, custa em média R$ 3.500. O motorista disse que a economia é bastante significativa. Com os cilindros, o veículo fica no modelo de flexibilidade, ou seja, pode receber o GNV ou gasolina. Após a instalação, deve-se procurar o aval do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Eu acho que eu não estou com carro atualmente, mas se eu tivesse carro atualmente, se eu voltar a adquirir o veículo, eu vou pensar muito seriamente em colocar esse flex, né, o flex combustível para gasolina e para o gás. Já que o álcool, todos dizem que não compensa. A maioria das pessoas diz que não compensa. Vacinação para cachoeirenses de 75 a 79 anos. Olha, senhas começaram a ser distribuídas na manhã de segunda-feira, 15 de março de 2021, em Cachoeiro de Itapemirim, visando a vacinação de pessoas com idade acima de 75 anos e até 79. A cobertura inicial será para uma parte desse público, de acordo com o número de doses recebidas, cujo início do processo de imunização foi agendado para o período vespertino. Festa Rave em Viana. Olha, uma festa Rave em Viana, na Grande Vitória, Espírito Santo, foi encerrada por fiscais na manhã de domingo, 14 de março de 2021. O evento estava sendo realizado na conhecida Rampa do Urubu, mas a Guarda Civil Municipal, a GCM, chegou e dispersou gradativamente as dezenas de pessoas reunidas.
Homicídio na manhã de domingo em bairro Vitoriense, no bairro Nova Palestina, bairro de Vitória, na região da Grande São Pedro. Um homem de 29 anos foi assassinado e uma adolescente de 13 anos de idade que saía da igreja foi atingida por bala perdida. A ocorrência se deu no domingo, dia 14 de março de 2021. Ela foi medicada e passa bem. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da capital. 190 ES, agora em aplicativo. Olha, o CIODES, que é uma organização ligada à Polícia Militar do Espírito Santo, tem agora o aplicativo 190, que resulta na localização do usuário em tempo hábil e a chegada da polícia acontecerá de forma mais rápida. A cobertura é de todo o território espírito-santense, necessitando, no entanto, do usuário fazer o cadastro inteligente, pois se o titular tem que fazer, então, o cadastro inteligente. Vamos explicar. Pois se o telefone celular for perdido, há como a polícia localizar o titular e entregá-lo. Então, o cadastro inteligente terá essa vantagem. Você faz lá o cadastro inteligente no celular. Se você perder o celular, você pode ser encontrado. Os serviços são totalmente criptografados. Traduzindo, ficam embaralhados os números, nomes. Isso quer dizer que o titular ele conta com sigilo total para as informações que ele passar. Quem deu essa notícia foi o coronel Mário Celante, responsável pelo CIODES. CIODES, né? Responsável pelo CIODES. Esporte, futebol, o Rio Branco perdeu de 5-0, que é isso? 5-0? Que goleada foi essa que o Rio Branco recebeu? O Rio Branco perdeu de 5-0 para o Serra na mais recente rodada do Campeonato Estadual de Futebol do Espírito Santo. O Serra, nas duas primeiras rodadas, ainda não havia vencido. O Rio Branco de Venda Nova, por sua vez, venceu a Desportiva por 2-0 e continua líder da competição. O Estrela empatou com o Pinheiros. O Real Noroeste venceu seu compromisso. Foram jogos pela terceira rodada da competição. No Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu por 2-0 a Ferroviária de Araraquara. No Carioca, o Vasco recebeu o Nova Iguaçu e houve empate de 2-2. No Fla-Flu, deu Fluminense, apesar do rubro-negro, sem a maioria dos titulares, dominar praticamente quase todo o jogo. O tricolor venceu por 1-0. Botafogo e Bangu ficaram no empate. Moradores fazem protesto. Moradores do bairro Nova Carapina 1, na Serra, fizeram uma manifestação de protesto cobrando a solução dos problemas com alagamentos na região. Os manifestantes se concentraram em frente a uma empresa que eles consideram parte do problema. E querem também um posicionamento da Prefeitura Serrana. A manifestação aconteceu na manhã desta segunda-feira, 15 de março de 2021. Rios volumosos em Colatina. Olha, eu fui até a foz do Rio Santa Maria, que deságua no Rio Doce, em Colatina, e observei que os dois rios estão bastante volumosos, mas nada que implique em problemas para a comunidade colatinense. O panorama resultante das chuvas que caem em Minas Gerais e os afluentes acabam levando esse líquido para o curso hídrico principal, que é o Rio Doce. Então, eu fiz uma filmagem muito legal. Se vocês quiserem ver essa filmagem, acessem o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Acho que está no Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 /. Jornalista diz que Brasil vive juristocracia. Olha, a primeira vez que eu vejo falar desse termo, juristocracia. Governo da Justiça, pelo amor de Deus. O jornalista e analista político Paulo Figueiredo Filho, falando diretamente dos Estados Unidos, disse que o Brasil vive atualmente uma juristocracia. Para ele, o problema acontece no poder judiciário em várias partes do país,
com fechamento de templos e cultos religiosos, enquanto a Constituição diz que esses eventos são invioláveis. Figueiredo Filho diz que a esquerda não acredita em Deus. Canetadas de magistrados demonstram, segundo ele, ativismo judicial em que alguns juízes interpretam a lei da maneira que querem. Isso desde o juiz que manda fechar o município de Búzios, no Rio de Janeiro, até ao ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, que manda prender um deputado. O jornalista Emílio Surita, por sua vez, disse que nós brasileiros, a gente não tem ideia do que psicológica e emocionalmente está acontecendo com os brasileiros, principalmente os que estão cumprindo regras mais rígidas de permanecer isolado. Então, eu achei interessante também o pensamento do jornalista Emílio Surita. Nós não temos ideia do que está acontecendo na nossa mente, principalmente essas pessoas que ficam isoladas com medo da morte, né? Fechadas dentro de casa, sem sair, porque tem muita gente que não está saindo mesmo, está vivendo isoladamente. Isso vai causando problemas neurológicos aos poucos. A pessoa às vezes nem percebe. Quando ela perceber, né, aí sim, aí vem toda a complexidade do problema psicológico. Manchetes do jornal A Tribuna, de segunda-feira, 15 de março de 2021. Vamos ver o que saiu na capa de A Tribuna, jornal editado em Vitória, no Espírito Santo. 50 pacientes por dia procuram psiquiatras. Olha o que eu falei. Clientes de planos de saúde buscam tratar problemas de ansiedade e depressão. AT2, das barbearias para os palcos. Faculdades dão descontos para novos alunos. Pandemia faz aumentar pirâmides financeiras. Flu vence e tira a liderança do Fla. Os 20 modelos de veículos preferidos por assaltantes de carros no estado. Creches vão fechar por 21 dias. A partir de quinta-feira no estado, governo estadual vai cancelar aulas presenciais na rede pública e privada de todos os municípios para crianças até 5 anos. Medida se deve aos mais de 90% de taxa de ocupação de leitos em UTIs pediátricas. Ministro da Saúde desmente saída e Bolsonaro sonda substituto. Governo antecipa a abertura de leitos com sistema perto do limite. Jornal Brasil em Dia, um jornal eletrônico da TV Brasil Gov. Vale a pena você assistir, hein? Eu compartilho nos meus endereços eletrônicos, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vejam os destaques. No Dia do Consumidor, que foi nesta segunda-feira, dia 15 de março, fique por dentro das recomendações para se proteger na hora das compras durante a pandemia. O Ministério da Saúde assina contrato para a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V. Também anuncia a liberação de recursos para quase 4 mil leitos de UTI para pacientes com Covid-19. E ainda, BNDES registra lucro recorde de mais de 20 bilhões. Manifestações contra medidas restritivas de governadores e prefeitos. Olha, manifestação contra essas medidas de fechamento de comércios, de escolas por governadores. O povo é contra, grande parte do povo é contra. Em várias partes do país foram realizadas manifestações contra medidas restritivas implantadas por governadores e prefeitos que decretaram fechamento de comércios e outros estabelecimentos, como academias e igrejas. Os movimentos democráticos foram realizados no domingo, 14 de março de 2021, condenando o chamado lockdown, confinamento, classificado como ineficaz e ineficiente para combater o novo coronavírus, a Covid-19. No Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Goiânia, Goiás e em São Paulo, milhares de pessoas saíram às ruas pacificamente com bandeiras do Brasil, brados contra medidas restritivas e toque do hino nacional. Foram manifestações ordeiras e de sentimento patriótico. Houve buzinaço em diversas carreatas. As pessoas têm direito de trabalhar,
levar a renda para casa. A maioria depende do trabalho, defendeu um manifestante, sintetizando o sentimento de todos. Governadores como o de São Paulo e do Rio Grande do Sul foram duramente atacados. Olha, e teve um jornalista, o Rodrigo Tolentino, em seu canal no YouTube, que disse: a imprensa morreu e esqueceram de avisar, porque a imprensa não deu destaque à manifestação. E mesmo quem deu, falou como se fosse bolsonarista, só bolsonarista. São pessoas, empresários, defensores das igrejas, do comércio, do trabalho. Então não foram só bolsonaristas, não. É preciso isso ficar bem claro, né? Preciso ficar bem claro. Inclusive tem gente que apoia esses movimentos e nem foram às ruas. Pessoas que apoiam não foram às ruas, mas apoiam, né? Olha o que o Ricardo Tolentino disse, a imprensa que ele diz aqui, a imprensa tradicional aí, a extrema imprensa, né? Que tem uma imprensa boa, mas tem uma extrema imprensa nacional que ele disse, ó, a imprensa morreu e esqueceram de avisar. Vamos lá, outra informação aqui, uma errata. Quero fazer essa errata porque, olha, ao fazer a leitura da vacina russa Sputnik V, na edição anterior do Web Jornal do Paulo Maciel, eu falei Sputnik quinta, que eu vi o Vzinho no latim, o V é quinto ou quinta, né? Eu falei quinta. E o correto é Sputnik V. Perdoe-me pelo erro, mas essas coisas novas vão surgindo e a gente vai se acostumando. Agora, olha aqui, acumulou, hein? A Mega Sena acumulou e o prêmio deve chegar a 40 milhões de reais. Mais de 100 apostadores fizeram 5 dezenas. Vamos a essa informação porque ela é boa, hein? É boa para quem gosta de jogar na Mega Sena. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas sorteadas no concurso 2352 da Mega Sena, no último sábado, 13 de março de 2021, no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo, capital. O prêmio acumulou e deve chegar a 40 milhões na quarta-feira. As dezenas sorteadas foram 09, 17, 38, 41, 49 e 55. De acordo com a Caixa Econômica Federal, foram registradas 102 apostas ganhadoras da quina. Prêmio individual de R$ 31.309,46. Outras 5.124 apostas fizeram 4 dezenas. Prêmio individual, R$ 890,36. O próximo concurso, número 2352, será realizado na quarta-feira, amanhã, às 20 horas, horário de Brasília. E pode ser conferido ao vivo pela internet, hein, no canal oficial da Caixa, no YouTube. Atenção, você que quer conferir ao vivo, canal oficial da Caixa no YouTube. As apostas podem ser feitas até às 19 horas da quarta-feira, dia 17 de março de 2021, em qualquer casa lotérica. Aposta mínima com 6 números, R$ 4,50. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, terá curso para leitores. O coordenador da liturgia da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, informou no último fim de semana, aliás, no início da semana, foi no domingo, né? Ao fim da missa das 7 horas de domingo, 14 de março, que será realizado um curso de formação para novos leitores na segunda quinzena do mês de abril de 2021. Os fiéis que gostam de se comunicar em público são convidados a participar fazendo sua inscrição. O telefone da Secretaria Paroquial é 2102-5010. 2102-5010. O código telefônico da área é 027. E-mail secretaria@catedraldecolatina.org.br. Já o padre celebrante da missa das 7 horas da manhã na Catedral, em Colatina, José Valdeci Romão, ele informou sobre a fase das obras de revitalização da Catedral. Segundo ele, estão sendo finalizadas. Na semana que vem, o atendimento da Secretaria Paroquial poderá voltar para o prédio da igreja, da Catedral, deixando o edifício João Paulo II. As capelas do Santíssimo e da Reconciliação
da confissão estão tendo suas obras concluídas, assim como estão sendo ultimados os serviços de rejunte do piso do presbitério. Saúde do Brasil, olha a notícia boa aqui, governo federal adquire mais 3.300.000 vacinas. Vamos lá a notícia, o Instituto Butantan, isso mesmo, Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021, ao Ministério da Saúde mais 3.300.000 doses da vacina anti-Covid-19. Ao todo já foram fornecidos 20.600.000 doses do imunizante Coronavac, desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para serem distribuídas a todas as regiões do país por meio do Programa Nacional de Imunizações. Pelo cronograma apresentado pelo Instituto Butantan, na quarta-feira, 17 de março, deve ser enviada mais uma remessa de 2 milhões de vacinas, e até o fim do mês chegarão 22.600.000 doses. Até o fim de abril, a previsão é de que tenham sido entregues 46 milhões de doses, conforme o contrato com o governo federal. De acordo com o Butantan, a produção da vacina foi acelerada e o quadro de funcionários responsáveis pelo invase do produto foi dobrado. Olha que importante, o último balanço do governo de São Paulo aponta que 3.800.000 doses de vacinas contra o coronavírus já foram aplicadas em todo o estado, sendo mais de 1 milhão da segunda dose. Boas informações, Olha as vacinas chegando e o governo federal distribuindo para os estados e as secretarias estaduais distribuem para os municípios. Vamos a outra notícia, licitações do mês de março em Colatina. Vamos falar sobre isso? Você quer saber? Você participa? Você tem empresa? Tem empresa aí, quer saber sobre licitações em Colatina? Então vamos lá, estou vendo aqui a notícia para falar para vocês. Olha, não dá para falar todas as licitações, eu vou falar apenas o endereço para você saber onde estão as licitações. A Coordenadoria de Licitações da Prefeitura de Colatina divulgou as licitações agendadas na forma de pregão presencial e pregão eletrônico. Mais informações pelo telefone 3177-7866 ou no e-mail licitacois.colatina@gmail.com. Ou então vá lá no site da Prefeitura, colatina.es.gov.br. Escolas municipais de Colatina iniciam o ensino híbrido, iniciando o ensino híbrido, que é esse ensino misto, Não é todo mundo na escola, é um ensino misto. Então, as escolas municipais de ensino fundamental colatinense já têm um calendário confirmado para o retorno gradual das aulas presenciais. A partir da segunda-feira, as aulas voltaram a acontecer dentro das escolas com a implantação do ensino híbrido. De forma escalonada, retornaram primeiro os estudantes das séries finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e no dia 5 de abril, também numa segunda-feira, voltarão os das séries iniciais, do 1º ao 5º ano. São, em média, 30 escolas municipais retornando ao ensino presencial neste momento, com 5.000 alunos matriculados nas séries finais. No formato híbrido, as turmas são divididas em 2 grupos com revezamento semanal entre eles. Em cada semana, um dos grupos frequenta a aula presencial, enquanto o outro realiza as atividades remotas em casa, no mesmo formato de ensino à distância que já acontecia. Acabou? Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel. Nosso tempo terminou. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam o Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 16 de março de 2021.